Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Como custou média, mediana e moda no Enem de 2019? A questão dava as três informações, mas na verdade a resolução foca mesmo na mediana. Tranquilo? Vamos para uma breve teoria antes de resolvê-la. Tranquilo? O que é a mediana? Mediana, sempre, preste atenção, mediana é o valor central, ou seja, tem que ser o valor que está bem no meio de um conjunto ordenado. Então, olha só, o conjunto ele tem que estar em ordem, pode ser em ordem crescente ou em ordem decrescente. Normalmente nós usamos crescente, mas tanto faz, então preste atenção. Se o conjunto não estiver em ordem, você vai colocar em ordem e a mediana vai ser o valor que estiver no meio, o valor bem no centro. Tranquilo? Vamos ver dois exemplos bem básicos aqui. Ó. Bom, só um detalhe, né? Quando a quantidade é ímpar de elemento, é um pouquinho diferente de quando a quantidade é par. Vou mostrar a ideia aqui. Ó. Perceba que quando a quantidade é ímpar, como assim ímpar? Olha, perceba, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Perceba que há 5 elementos. Nesse caso, a mediana vai ser o valor exatamente que está no meio, ó, que vai ser o 8, aqui, ó. Então, há 5 elementos, há um elemento no meio. Então, a mediana vai ser 8. Tranquilo, favorável. Então, importante você entender esse raciocínio. Quando a quantidade de elemento é ímpar, há um único elemento no meio. Aí ele divide o conjunto em 2, ó. Em 3, né? O indivíduo que está no meio, o grupo que está da esquerda, o grupo que está da direita. Tranquilo? Beleza. Quando a quantidade é par de elementos, o raciocínio é parecido, só que em vez de usar o elemento do meio, usam os dois elementos do meio, porque são dois, ó. Percebam. Ó. Primeiro, por que a quantidade é par? Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 é par, uma quantidade par de elementos. Quando a quantidade é par, não há só um elemento no meio. São dois, ó, que seria o 25 e o 31. O que eu vou fazer para encontrar a mediana? Eu vou pegar esses dois elementos, vou somar e dividir por 2. 25 mais 31 dá 56, dividido por 2, então a mediana vai valer quanto? 28. Presta atenção que quando é ímpar, tem um elemento no meio e tem um grupo da esquerda e um grupo da direita. Quando a quantidade é par, fica, digamos assim, os dois elementos do meio fica um no grupo da esquerda e um no grupo da direita. Isso é importante para resolver a questão, principalmente lá da ímpar. Ok? Vamos lá então. Bom, vamos à pergunta primeiro. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogam respectivamente. Se você olhar as alternativas, fala em basquete e futebol. Tranquilo, deve ser os times. Vamos verificar. Lá para o começo. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto outro grupo jogaria futebol. Tranquilo, então a turma é dividida em dois grupos, um que joga basquete e outro que joga futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Então, basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. E tem uma pessoa a mais. Essa informação aqui, gente, é importante. Ó. Quando ele diz que tem uma pessoa a mais, é porque a quantidade de elemento vai ser ímpar. Perceba, não tem como não ser ímpar. Entenda, vamos supor que um tem 10, outro tem 11. 10 mais 11 vai dar 21. Tá? Ah, não, mas se o primeiro tivesse 11 e o outro 12, né? 11 com 12 dá 23. Vai dar ímpar. Então, sempre que um grupo tem um a mais que o outro, vai dar sempre ímpar. Tranquilo? Então, isso é importante. Então, a quantidade de elementos é ímpar. Perfeito. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos. Perceba, ele dá a média, ele dá a mediana e a moda. Para resolver a questão, como ele dá a informação que a quantidade é ímpar, tá? E a mediana divide em dois grupos, então vai ficar bem tranquilo a gente resolver usar o raciocínio aqui. Ó. Perceba, então a mediana vale 1,67. O que significa dizer isso? Ó? Entenda, como a quantidade é ímpar, né? Ó, então, quantidade ímpar, deixa eu escrever aqui. Ó, quantidade ímpar. O que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter um grupo aqui, depois nós vamos ter a mediana, que é quanto? 1,67. Depois nós vamos ter a outra parte do grupo aqui. A quantidade da esquerda é igual à quantidade da direita, porque a mediana fica bem no centro. Tranquilo? Beleza. Então olha só qual é a ideia aqui. Ó.
Perceba, o grupo da esquerda vai ser o grupo abaixo de 1,67, tá? Que é o grupo do, no caso aqui, ó, do futebol. Então o grupo do futebol vai estar aqui, ó, futebol. E o grupo da direita vai ser o grupo do basquete, porque é o grupo mais alto. Olha que interessante. E como o do basquete tem um a mais, este indivíduo aqui que tem 1,67 também é do basquete. Facinho, facinho. Entenda, no momento que ele disse que a mediana é 1,67 e ele falou que tem um jogador a mais, um aluno a mais, então ele deu a entender que é ímpar. Então a mediana fica no meio, aí fica um grupo para a esquerda e um grupo para a direita com a mesma quantidade em cada lado, mais o indivíduo do meio. Como os menores são do futebol, né, entenda que a mediana sempre é a ordem crescente, então quem está na esquerda aí, ó, da figura é o grupo do futebol. Que está da direita é o grupo do basquete. E o indivíduo que está no meio, que é a mediana, também é do basquete, porque tem um elemento a mais. Aí fica fácil, ó. Perceba, o jogador P, ele tem 1,65. Então ele está aqui, ó, ele é menor do que 1,67. Então o P está aqui, ó, ele joga futebol. Que mais, ó? O jogador J tem 1,66. Então ele é menor do que 1,67. Então o jogador J está aqui. Tranquilo? O jogador F, ele tem 1,67, que é justamente o cara da mediana aqui, ó. Ele é o F, ó. Ele joga basquete. E por último, o jogador M tem 1,68. 1,68 tá para cá, ó. Lembre-se que isso aqui tá em ordem crescente, ó. Então o cara que tem 1,68 está na direita e ele é o jogador M aqui, ó. O aluno M. Então tranquilo, ó. Então perceba, ó. P e J, tá? Jogam futebol. F e M jogam basquete, ó. Então perceba, ó, futebol, a ordem aqui, ó, PJFM, futebol, basquete, basquete. Resposta letra C, ó, doutores e doutoras. Tranquilo? Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Até mais.